que compromete o status cultural, o status material dos membros deste grupo. E o professor questiona as diferenças que se colocam entre o racismo e a injúria racial, é nesse ponto que eu queria chegar, porque ele questiona, inclusive, o sentido que se coloca da injúria racial, entendendo que tudo se configura racismo, justamente pela dimensão coletiva da vítima, porque ela não representa o indivíduo, ela representa o coletivo. E diz o seguinte, o professor, que as pessoas são ofendidas porque fazem parte de um determinado grupo, razão pela qual a classificação da injúria como crime, que ofende uma comunidade, carece de sentido. O sentimento de honra tem uma dimensão coletiva, porque estigmas raciais afetam a reputação social de todas as pessoas negras e, no caso, LGBTQI+. Então, eu gostaria, nesse sentido, que as nobres palestrantes falassem sobre o alcance da injúria racial e também sobre as tais piadas que são normalizadas e tão naturalizadas e tão representativas sobre o sentido da banalidade do mal, reflexão de Ana Arendt. Tereza, começa? Bom, primeiro deixar absolutamente claro e tranquilo que eu acho que o dissenso, a crítica e a discordar, como eu disse desde o começo, são extremamente bem-vindos. Se a gente quer criar uma sociedade plural, a gente tem que começar, principalmente nesse momento que a gente está, a ouvir o outro. Ouvir o que as pessoas têm para dizer, refletir sobre aquilo que está sendo dito e se questionar se a gente está certo, se a gente está errado em determinada medida. Acho que essa é a mágica do direito. Quanto mais eu conheço sobre direito, mais acho que a mágica da decisão do Supremo, eu acho que há possibilidades enormes criadas a partir daí, e dizer que isso não é absolutamente um problema para mim, muito pelo contrário. Cláudia Norta, que a gente trabalhou juntos antes, sabe muito bem disso, que eu acho que nessa prática diária, eu acho que é extremamente salutar que isso aconteça o tempo todo. E quando a gente tiver absoluta certeza que nós estamos absolutamente certos em absolutamente tudo, a gente pode parar de viver. Não há motivo para viver, para continuar crescendo, né? Eu acho que esse ter certeza absoluta sobre absolutamente tudo, aí sim eu acho que é uma falácia absolutamente falaciosa, se me permitem. Porque não dá para a gente ter certeza sobre absolutamente tudo. Eu, particularmente, quando tive acesso à decisão do Supremo, tenho minhas dúvidas, eu sou partidária, e o Cláudio aqui acho que mais que ninguém sabe disso, da intervenção mínima do direito penal. Eu acho que a gente vai em determinadas situações que não deveria estar, ponto. Acho que a gente tem essa cultura de país, essa cultura de sociedade, infelizmente. E é uma preocupação que eu tenho também de se extrapolar esse limite, uma preocupação que eu tenho o tempo todo. Mas a minha análise, a minha reflexão sobre a posição do Supremo, ela não foi imposta. O Rogério não me chamou a esse título, obviamente, nem fui convidada para isso. Mas eu fiz a minha reflexão depois de ler, e eu não tinha, para ser bem sincero. Isso para mim era uma nuvem aí, que eu estava me situando exatamente por não ser partidária da intervenção mínima no direito penal, exatamente por me posicionar nesse sentido, sempre me posicionei. Essa é a minha escolha profissional, sempre foi, enfim. Mas, né, foi a partir do momento em que comecei a ler os artigos de ódio, que eu comecei atrás, enfim, comecei a entender um pouco desse universo o voto do ministro, foi que eu consegui formar a minha opinião nesse sentido, que também não é uma opinião estanque, que ela está sujeita a variações, está sujeita a reverberações, está sujeita a novas análises, a partir de novos momentos sociais e novas interações o tempo todo, tá? Só para deixar claro. Com relação à Fabiola, a injúria acho que foi muito do que eu falei. Eu disse, né, que as palavras elas têm sentido, elas têm valor, né? Então, se uma pessoa não acredita na piada, né, enfim, agora tudo é politicamente incorreto, sim, né, a partir do momento que você está ofendendo uma pessoa, né, obviamente que isso não é nem questão de ser politicamente incorreto, isso é uma questão de respeito, né, uma brincadeirinha é legal enquanto eu estou na posição superior de fazer a brincadeirinha, né, então isso realmente, para mim, é básico a configuração e a tipificação da conduta. Acho que eu respondi, né, acho que era isso, não sei se a Carol queria falar. Gente, eu só pedir licença, eu vou ao banheiro e já volto, não estou fugindo do debate. Eu adiro a doutora Tereza, foi um pouco do que eu falei, daqueles estereótipos, né, na mídia e a piada, e esse ânimo de Ocandi, no meu ponto de vista, ele extravasa os limites da liberdade de expressão. Na medida em que ele extravasa, ele configura abuso de direito. Estou falando da parte civil, né? Então, obviamente, cabe responsabilização.
em relação à injúria ser dirigida a uma pessoa e não a uma coletividade, geralmente as questões de homotransfobia, pelo menos do que eu tenho visto das ações que vêm sendo ajuizadas, a agressão é coletiva. Essas agressões pontuais, elas acabam não chegando para o Ministério Público, né? Então, a gente acaba trabalhando com as coletivas, né? Mas nada impede que individualmente as pessoas busquem a responsabilização e nesses exatos termos, né? Do ponto de vista civil. Tá. Ele está querendo falar já faz um tempinho. Só antes de reabrir os debates, o Rogério acabou de me avisar que vai ter um sorteio de um último livro, tá? No final dos debates. E eu vou pedir também para que todos façam como a Fabiola fez. Façam a exposição e em seguida finalizem com a pergunta ao palestrante. Pode falar. Precisa só levar o microfone. Já tem? Boa tarde, eu sou Luan, sou estudante de Direito, faço parte da Comissão de Diversidade do AB, daqui de São Paulo. Sendo a maioria da população, cumprimento ao Ministério Público em nome de todas as promotoras aqui, a juíza também. Eu fiquei pensando na atuação da doutora Maria Carolina nas escolas, né? No meu período de adolescência, não havia somente o bullying, havia também o caso do estupro corretivo entre os adolescentes, entre pessoas, funcionários da instituição de ensino, das escolas públicas, né? Fico pensando muito nessa questão, sabe? Além do estupro corretivo no tipo penal que envolve quando pretende-se, né, fazer com que a mulher autodeclarada lésbica seja heterossexual, há também casos em que os estupradores, sejam adolescentes ou não, têm uma tendência a imaginar que não aquela pessoa, geralmente os adolescentes, os meninos, eles pensam que eles não estão transando com o rapaz, então eles têm ali um pensamento de que aquela figura ali não é um menino e sim uma menina. Aí eu fico pensando, né, até que passo isso pode alavancar situações que estão elencadas ali na importunação sexual e, por que não dizer, no estupro também. Então acho que se puder pensar nisso, sabe, não só no bullying, mas na violência sexual que ocorre dentro das escolas também, ficarei muito grato e vai me esclarecer muito. Obrigado. Maria Carolina. Sim, a outra faceta importante que você trouxe é a questão do ato infracional, né, do adolescente cometido contra o adolescente. Quem trabalha com infância e juventude vive na pele problemas de enfrentamento mais graves do que de enfrentamento de crime cometido por adultos, porque o adolescente que agride, ele está na mesma esfera de sujeito em condição de desenvolvimento do agredido. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa tratar essa vítima, obviamente, pela violência, pelo trauma que ela sofreu, a gente tem que tratar o agressor com muito mais razão e não dentro de um sistema punitivo, mas dentro de um sistema de educação. Daí a importância desses instrumentos extrajudiciais, porque só a aplicação de uma medida socioeducativa pela prática de um ato infracional talvez não tenha essa repercussão. Então a gente tem que ir no cerne do problema e com isso a gente só vai conseguir com outros instrumentos, com uma multidisciplinariedade, com psicólogos, com a atuação cada vez mais crescente, que é o que eu disse da justiça restaurativa. Depois eu tenho muito material para passar, da construção de círculos, de reunir os alunos daquela sala de aula, da utilização desses processos circulares para que os círculos, eles são elementos de conexão entre as pessoas. E quando as pessoas se conectam e existe um propósito, elas acabam se concentrando e tendo foco e aprendendo melhor aquilo que precisa ser passado. E esses adolescentes em condição de desenvolvimento são sujeitos mais abertos a esse tipo de forma de ensinar. Então é um pouco isso, a presença do MP e a presença da atuação em rede mesmo, né? Psicólogos, educadores,
conselho tutelar, nas escolas, em todas essas vertentes, é importantíssimo. E o MP tem um pouco esse papel de catalisador, né? Sobretudo nas comarcas menores, em que o promotor chama, então vamos chamar uma reunião, vamos chamar todo mundo, vamos unir a rede de proteção à infância, né? E aí a importância, não sei se supriu, mas sim, é outra vertente importantíssima. Oi, meu nome é Cláudia, eu sou advogada há 35 anos, não sou criminalista, também integro a Comissão pela Diversidade Sexual da OAB de Santo Amaro e, sobretudo, integro um coletivo chamado Mães pela Diversidade, que é um coletivo laico, suprapartidário, que tem por objetivo lutar pelos direitos da comunidade LGBT. Então, primeiro eu quero dizer, Carolina, que estamos juntas, porque uma das bandeiras hasteadas pelo Mães pela Diversidade é que a criança LGBT existe. Ninguém surge homossexual na fase adulta ou se mostra transexual na fase adulta. Isso vem e essa infância precisa ser protegida, precisa ser amparada, e nós acreditamos que a educação e a informação é a melhor forma de combater o preconceito. Então a gente acha que a gente tem que estar dentro das escolas e firmar parcerias com o Ministério Público. Então, mais do que fazer uma pergunta, eu, assim, em nome de todas as mães pela diversidade, em nome de situações como ocorreram essa semana na Praia Grande, no Rio de Janeiro, que tiveram visibilidade pela imprensa, em nome das mães de tantas Lauras Vermonts que nós conhecemos, a gente vem aqui registrar que a gente conta com vocês, com o MP. E que bom que existe agora uma decisão para respaldar e dar mais ainda sustentação à atuação do MP. É isso, é mais do que uma pergunta, é um pedido emocionado. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Cláudia, eu sou promotora de justiça do júri e sou lésbica. É difícil separar uma coisa da outra, então eu falo já tudo junto. E eu quero responder a uma provocação do Rogério sobre o júri, né, que talvez fosse melhor tirar do júri os casos de... eu sei que você fez essa colocação mais como uma provocação. Tirar os casos de homofobia e de transfobia que ocorreu homicídio ou tentativa de homicídio, tirar do júri e colocar para um juiz leigo, porque a sociedade reflete, é muito preconceituosa, etc. E essa sua colocação, ela me lembrou muito um ciclo de conversas que houve na Defensoria Pública, do qual eu participei, a respeito da federalização dos crimes de maio, que são crimes de violência policial. E ali eu falei uma coisa que eu falo para você agora, só que com uma pequena alteração. Eu disse que não adiantava criminalizar os crimes de maio, os crimes de violência policial, porque o júri federal é o mesmo júri estadual. Ele vai ser formado por cidadãos, é a mesma sociedade. Eu até sugeri, em vez de federalizar, internacionaliza. Manda para a Suíça, para a Noruega, para algum outro lugar. Né? Se é essa a intenção. Porque a sociedade aqui, ela tá, enfim... Porque nos casos de violência policial, eu podia falar a respeito do trabalho de promotores. A gente tem aqui, na pessoa do Valério, mas, enfim, tem muitos promotores que lutam contra isso. E no caso da homofobia e da transfobia, antes de pensar em passar para um juiz e tirar do júri, a gente tem que começar a pensar nos promotores que fazem o júri, que vão fazer esses júris. Então, se é para pensar no problema do preconceito, tem que começar a fazer a lição de casa antes dos promotores, que estão tirando sarro, boa parte deles, que falam pelas costas e ultimamente não falam nem pelas costas, tá? Doutora Tereza, corregedora, a gente tem que fazer a lição de casa antes. A gente tem que fazer isso que o Alfonso falou, sensibilizar os promotores. E começando a sensibilizar os promotores para essa causa, para escancarar o preconceito deles e trazê-los para dentro, não brigar com os preconceituosos, mas escancarar o preconceito e trazê-los para junto dessa nossa luta, aí a gente vai pensar
e enfrentar essa questão junto à sociedade, como a gente faz hoje em dia. A gente faz júri de feminicídio e a gente já não aceita mais que o cara venha dizer: ah, ela foi morta porque ela era uma vagabunda. Que absurdo é esse? A gente escancara isso, a gente não vai tentar provar que a vítima não era vagabunda. A gente vai mostrar, não interessa o que ela era ou o que ela não era, o que ela fazia da vida dela. Ela não podia ter sido morta. É isso que a gente tem que fazer. Mas quem faz isso é o promotor. E a gente vai ter muita resistência, né? E eu acho até que vai começar a ter caso na competência originária de homofobia e de transfobia. E não tem outro jeito senão escancarar. Escancarar. Visibilidade. A gente tem que dar visibilidade para o tema e a gente tem que escancarar o preconceito. E não aceitar qualquer espécie de menosprezo, de diminuição. Eu estou fazendo a minha parte, eu espero que todos façam. Não precisa ser lésbica, gay, trans, para entrar nessa briga. Essa briga é de todos nós promovemos. A Tereza vai querer só fazer a consideração sobre as duas falas, enfim, dizer o seguinte: eu também conto com o Ministério Público, já bastante. E tanto conto que, na verdade, faço questão de vir aqui. Tem a Silvinha e a Fabiola e o Paulo aqui, que são meus queridos amigos há tantos anos. A gente tem inúmeras parcerias, tem atuação em conjunto. O Paulo sabe disso também, a gente fez parte do curso da USP agora. E é uma atuação que eu acho extremamente importante, né? E é muito, muito importante. Eu acho que tem um valor, e falando sobre as palavras e o que elas significam, estar hoje aqui, ouvir a Corregedora Geral, o procurador, todos vocês aqui reunidos falando sobre um tema, principalmente na época em que a gente está. Isso tem um poder muito grande, né? A gente tem um poder nas mãos. A Silvinha uma vez falou isso super admirado, a gente tem um poder muito grande, a gente precisa olhar para esse poder com esse tipo de dimensão e fazer e nos movimentar para mudar essa sociedade, para criar mais respeito e dignidade. Quanto ao júri, eu particularmente, assim, eu tenho uma amiga muito querida promotora, que é a Manu, lá de Santo André, que eu adoro, e a Milena, que é uma colega muito querida também do júri. Eu particularmente nunca gostei muito do júri, detesto fazer júri, não é a minha praia, mas depois de muitas conversas e tal, eu comecei a entender exatamente isso que você está trazendo, né? Que na verdade tem um valor e tem um valor simbólico muito grande. Eu acho que é importante que o júri exista. Eu acho que, assim, acho que a gente tem uma questão da conscientização da população, a gente consegue sentir a população a partir daquilo que é produzido. Eu acho que é efeitos extremamente importantes a partir desse reconhecimento. E eu acho que há atuações que elas precisam ser representativamente nessa complexificação reconhecidas e valoradas, né, exatamente por conta disso. Não vejo absolutamente nenhum problema. Tenho visto lá na comarca onde atuo decisões muito importantes. O Ministério Público lá tem conseguido, na verdade, situações, inclusive com relação a feminicídios que são bastante complexas, tem conseguido levar, né, não só a júri, mas gerar algumas condenações. Isso provoca uma conscientização da sociedade, que eu também acho que é uma atuação importante. Então, só fazendo essa ressalva aqui, dissentindo respeitosamente do Rogério, mas dizendo sobre o Tribunal de Júri, a importância que eu acho que ele tem nessa construção dessa nossa sociedade. Vou passar a palavra à doutora Tereza agora. É bastante rápido, gente, mas só ia fazer duas colocações e vou pedir licença porque eu vou precisar me retirar. A primeira, no que diz respeito ao que foi colocado pelo colega Cristiano, extremamente respeitável a posição dela, evidentemente essa é uma questão que vai suscitar debates, não tem dúvida. Né? Mas dizia já, salvo engano, era do Nelson Brias, que o Supremo tem o direito de errar por último. Então, goste ou não, né, ache-se correta ou não essa decisão, na minha avaliação, uma decisão correta, absolutamente legal, mas enfim, óbvio, há muita situação a ser discutida e no estreito tempo aqui que nós tivemos, que evidentemente não deu para abordar tantos temas, mas o fato é que, dada a sua característica de uma decisão vinculante de eficácia geral, nós vamos ter que observar. Não é? Isto vamos dizer assim, onde esbarra a nossa independência funcional. Né? Há alguns momentos, por exemplo, a lei, o que dispõe a lei, eu não posso, ainda que a minha independência funcional diga, não, está na lei, eu preciso cumprir. Não é? Aqui, nesse caso, também, nessa situação, deve ficar, porque o judiciário também tem a sua independência funcional. E aqui, a própria Constituição está dizendo, eficácia vinculante, se não respeitar, cabe reclamação. Enfim, e nós estamos inseridos nesse sistema de justiça, como eu disse, respeitado aí o entendimento, inclusive no que diz respeito à decisão
do HC anterior, do antissemitismo, porque na minha avaliação, o doutor Cristiano não está aí, mas o que eu me lembro ali, não foi colocada a questão sob a ótica religiosa do judaísmo. Foi colocada a questão sobre a questão da raça. Era na verdade, o judeu versus os arianos. Então aí se construiu este conceito expandido de raça, que foi aceito pela, vamos dizer assim, comunidade jurídica, né, está aí e que agora foi mais uma vez usado. Mas, enfim, isso são inúmeras questões. Em segundo ponto, aí, concordo, doutora Cláudia, mas acho que até o fato da corregedoria estar aqui, a corregedoria não se furta a comparecer a nenhum espaço em que ela é convidada. Acho que isso diz com bastante clareza que nós vamos ter que evoluir. Evidentemente, é uma construção, toda evolução cultural tem o seu tempo, nós temos que ter, acho que o fato da procuradoria, o centro de apoio terem criado esse ambiente democrático de debates. Então, mais uma vez, parabenizo realmente Arthur, doutor Mário, mas isto já dá mostras, né, do quanto o Ministério Público está aberto a discussões, né, aberto a avançar. Né? Então era o que eu gostaria de dizer e vou pedir licença realmente. Eu só poderia tomar liberdade, eu sei que a senhora tem inúmeros compromissos, bem curtinho. Eu acho que na medida em que ficou bastante firmado aqui o efeito vinculante da decisão, apesar de algumas dúvidas de muitos colegas, que essas dúvidas podem vir, né, a contaminar a sua atuação em defesa, né, do cumprimento dessa decisão. Em meu nome, em nome da Ana, eu acho que pode falar em nome da Cláudia também, não sei se você já está se adiantando, nós gostaríamos de pedir que a senhora avaliasse a pertinência e a possibilidade da edição de um ato pela Corregedoria, recomendando a aplicação dessa decisão em que nós sabemos que muitos colegas não estão ouvindo, né, todo esse debate, não estão participando, e o ato teria um alcance e uma publicidade bastante abrangentes e certamente orientaria muitos colegas que estão em dúvida como proceder. Então, se a senhora precisar ter da nossa colaboração, de alguma forma, nos colocamos à disposição e já damos o nosso apoio incondicional a agradecendo pelo seu posicionamento aqui, que foi extremamente importante. Nós certamente estamos, como colegas e como ativistas, todos muito gratos pela sua presença e pelo seu posicionamento. Muito obrigada, será avaliado com certeza. Desculpa, eu vou precisar sair. Em nome da coordenação do Centro de Apoio, quero agradecer a doutora Tereza pela presença e pelo brilhantismo com que abordou o tema. Bom, então, gente, bom dia a todos e a todas, né? Eu sou o professor Gilvan, eu sou gay, né? Sou deficiente físico, morador de São Paulo. Quero agradecer a mesa, está de parabéns, por muitas pessoas inteligentes. Fui mediador por 7 anos, trabalhei no cargo do bullying, conheço a justiça restaurativa, né? E assim, já participei de muitas mesas da ordem, né? Sou ativista da parada, aqui tem alguns colegas meus que eu conheço, né? Que nem acompanhei o Paulo Iotti em algumas reportagens. E assim, é preocupante essa questão da homofobia, essa questão de gênero dentro das escolas, né? Eu tenho a formação de gênero dentro da diretoria Leste 2, alguns supervisores ficaram em cima do muro, mas a gente levantou a bandeira dentro da diretoria. Eu acho assim que a justiça tem que participar dentro da diretoria, dentro das escolas, né? Porque é uma coisa muito grave a questão de gênero, né? Eu fiquei muito preocupado quando o nosso presidente disse, eu sou pedagogo, estou fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, quando ele diz aquela fala lá, né? Que é assim, que a gente ensina sexo para as crianças. Eu trabalhei 20 anos com criança, eu nunca ensinei sexo para minhas crianças. E sempre fui assumido, tá? Então eu fiquei muito triste com aquela fala dele, sempre deixei as minhas crianças ser criança, trabalho em periferia de Zona Leste, né, gente? E todo mundo me conhece, tá?
Então aqui, a questão que o menino falou assim, da questão de gênero dentro das escolas, do bullying, então precisa ser bem trabalhado dentro das escolas, ser conversado dentro das escolas. E eu achei muito interessante, você falou do vídeo, né? Eu achei que você ia passar muito. Eu falei assim, gente, será que eles não vão deixar a educação falar? A educação, eu vim aqui pela educação. Era para mim estar na escola, eu estou aqui, né? Cheguei atrasado, porque eu moro em Itaquera e dou aula no Itaim. Fui até o Itaim assinar meu ponto e depois eu passo isso para a diretoria de ensino e para a minha diretora, né? Então, acho que a educação tem que estar presente em todas as atividades dessa. Eu participei da primeira conferência em Brasília, LGBT, fui pelo meu sindicato, que eu sou militante do Sindicato dos Professores, que é um dos maiores, e a gente debate bastante essas questões de gênero dentro das escolas. O senhor tem alguma pergunta? Muito obrigada. Oi? Pois não. Não, eu queria só falar para ela assim, Tá bom. que eu gostei do vídeo dela, eu queria que ela os contatos de vocês, tá? Para a próxima mesa. Obrigada. Depois, a senhora vai falar? Bom dia a todos. Eu sou mulher transexual e faço parte da Comissão de Criminologia e Vitimologia com o Dr. Antônio Gonçalves. Eu quero agradecer ao trabalho excelente do Ministério Público. Pena que a doutora Tereza foi embora, porque eu me espelho nela, que ela é uma mulher aguerrida, maravilhosa. Quero parabenizar vocês pelo ato. Eu acho que é muito legal. Eu, como vítima da sociedade do Estado, precisei recentemente da Procuradoria para se manifestar em um acórdão. O juiz de primeiro grau não conseguiu me dar o meu sobrenome, mesmo devidamente demonstrado nos autos. O juiz lá recebeu um puxão de orelha do procurador, porque achou lá no acórdão está escrito soa despropositado, submeter apelante. Então, eu quero dizer que o judiciário ainda está enraizado com o preconceito. Então, era uma coisa simples, era uma adequação registral do nome, porque eu sou mulher desde quando eu nasci, e hoje faço parte da comissão, e quero parabenizar, e eu tenho uma dúvida que você me falou sobre a escola, né? Sobre o ensino, porque na minha época eu recebia todo tipo de atentado, de cada termos pejorativos, né? E quando eu vejo esse movimento perigoso de escola sem partido, que o nosso chefe maior fala asneira a todo momento, e isso atenta contra a minha dignidade como mulher transexual, imagino com as outras mulheres transexuais que estão aqui presentes, que, diga-se de passagem, são poucas, porque a gente não tem ainda um espaço na sociedade, mas graças a Deus a gente está indo buscar, e eu quero futuramente estar sentada nessa cadeira como procuradora ou como membro do Ministério Público, e eu vou estar, se Deus quiser, porque eu quero contribuir também com isso. E eu acho, a minha fala foi mais para contribuir mesmo do que dúvida, e sobre o ensino, que eu acho que você tem que entrar mesmo, porque eu fui vítima por muitos anos, e só agora a questão da retificação de nome, hoje eu posso apresentar o meu passaporte sem vergonha alguma, porque lá está Heloísa Rabasque da Silva. Tá? Muito obrigada. Alô? Sou meu nome é Paulo Mariante, sou do Grupo de Identidade de Campinas, Fórum Polícia LGBT e sou da BGLT, que é uma das entidades propriamente do Supremo. Primeiro, fiquei contente que a doutora Carolina mencionasse o direito de resposta. Eu queria fazer um registro. Talvez mais importante do que tirar o programa do Monteiro Duarte, que não foi consequência direta da ação, foi que durante 30 dias, no lugar do programa dele, nós tivemos programas de direitos humanos. Embora fossem entidades LGBT proponentes com o Ministério Público Federal, nós entendemos que era mais importante uma abordagem mais ampla do que só a questão LGBT, 30 dias do que a TV nunca viu, né, em relação à programação. E foi construído a partir daquela ação. Talvez mais importante do que a, aspas, punição ao João Kleber, foi a conquista de mostrar que era possível uma TV que respeitasse direitos humanos. Então, queria só registrar isso. E segundo, na questão da criminalização,
O Paulo sabe, o Paulo Iotti, a gente fez esse debate várias vezes, e a gente até criou uma discussão, uma rede de discussão que era o criminalizar sem aprisionamento. Eu tenho uma preocupação no momento em que a história de cadeia parece uma resposta para tudo, a questão de como se trabalha a aplicação na possibilidade da utilização de penas alternativas. Discurso de ódio é ideológico, não se constrói em dias, se constrói em milênios. Nós pagamos o preço do patriarcado e muitas coisas que antecedem a própria Revolução Industrial. Então eu acredito que é ingenuidade achar que a resposta prisional, no sentido do aprisionamento, ela é inteligente para dar conta de algo tão terrível e perverso. Então, pensar como se pode construir, e acho que esse é um esforço, porque é tão pouco utilizado, e no meu ponto de vista, se não for feito, a gente pode correr o risco, dialogando muito fraternamente com meu amigo Sivaldo, que conhecemos muito tempo, de que chegou uma época, o pessoal do movimento dizia o que, Sivaldo? A lei de crimes raciais não serve para nada, ou não? Quantas vezes? Porque não acontece nada. Eu gostaria que a gente tivesse a coragem de pensar na possibilidade de penas alternativas para que, de fato, a resposta fosse dada, efetiva. E a última questão é o discurso de ódio. Nós tivemos o caso de uma travesti assassinada em Campinas em janeiro desse ano. O autor, inclusive, confesso, arrancou o coração dela e disse que fez isso porque ela tinha o demônio. Eu acho que não precisa dizer muito mais, primeiro, sobre o discurso de ódio e o sentido desse discurso de ódio. Demônio vem de alguma esfera de construção de linguagem, de pensamento. Então, é preciso ter também a coragem de enfrentar, porque é muito fácil pegar aquele pobre, devido ao respeito, aquele pobre diabo lá, um jovem, 21 anos, pobre, e fazer alguma coisa com ele. O discurso dele foi construído em outro lugar. Ou nós conseguimos construir uma resposta inteligente a isso, ou vai ser muito difícil dar conta de algo cotidianamente reproduzido. Porque, de fato, algum lugar no texto religioso pode falar, e a gente sabe, inclusive, onde ele está. O problema é, a partir disso, o que produz um estímulo à mortandade, ao genocídio. E isso a gente tem que construir uma resposta, porque é o que está fazendo todo dia nós sermos assassinados. Obrigado. Responder com relação... Quer fazer mais uma pergunta? Depois posso? Na verdade, tem uma pessoa na frente. Tem um senhor aqui, esse. Boa tarde a todos. Meu nome é Quinto Olá, sou advogado, sou membro também da Comissão de Igualdade Racial, assim como meu colega Sivaldo. Gostaria de parabenizar essa mesa, parabenizar a instituição pela brilhante e oportuna exposição. Eu gostaria de saber o seguinte: o Ministério Público de São Paulo, enquanto instituição, se ele tem ou vai formular alguma forma de publicizar, informar e nortear talvez a sociedade civil como um todo sobre essa decisão, essa importante decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, até mesmo para educar as pessoas de forma que no mundo ideal a gente não precisaria nem de um código penal, né? Todos os direitos seriam respeitados, mas como a gente sabe que a última ratio é o direito penal, para a gente não chegar a abrir essa porta, se o Ministério Público, enquanto instituição, tem esse plano de disseminar essa decisão perante a sociedade. E outro questionamento também seria que a gente sabe que a porta maior da responsabilidade civil são os artigos 186 e 187 do Código Civil. Eu gostaria de saber se o Ministério Público entende que uma nova legislação, porém, mas isso no plano civil, poderia até ser pensado no âmbito estadual, uma legislação civil nova voltada para esse gênero, de forma a responsabilizar essas pessoas por conta desse mote. Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Vou falar para a Maria Carolina. Tem mais uma pessoa que quer fazer. Tá, então Fausto, e aí a gente encerra. Bom dia a todos, boa tarde. Eu sou Fausto Junqueira de Paula, promotor da infância de São José dos Campos, e ouvi a doutora Maria Carolina falar sobre essa das escolas. Na infância,
era muito na clínica da infância ali, essas questões todas chegavam diariamente, né? A questão do racismo, a questão da LGBTfobia, a questão do machismo, a violência. E em São José nós fizemos um projeto de parceria com a Faculdade de Direito, eu vi o Luan falando, né? E com as escolas do Estado. No ano passado, nós visitamos 69 escolas de ensino médio em São José dos Campos, na verdade todas, né? Período diurno e período noturno. E o que eu percebi ali foi o seguinte, quer dizer, esse assunto todo é muito trabalhado nas escolas, e a gente tem perdido de 10 a 0. Né? O racismo continua, o machismo continuava, e talvez a questão da linguagem, do protagonismo do adolescente seja fundamental. A ideia, nós pegamos o material aqui da Fabiola, do Vozes, traduzimos esse material para algo mais fácil para o jovem, estudante universitário, e esses jovens, em torno de 40, 50 jovens, da Faculdade de Direito de São José dos Campos, foram com a promotoria para as escolas. E eles aqui falavam com os adolescentes da escola de ensino médio. Na verdade, não falavam com todos os adolescentes, porque senão a gente sabe que no universo escolar, o professor aqui, né, não dá para falar, vira aquela zoeira. Então, falávamos com multiplicadores, grêmio estudantil, representantes de sala. E esses jovens depois multiplicavam aquelas informações contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, com os seus iguais, com os seus meninos, com os seus colegas. Uma linguagem própria deles. O resultado não foi bom, o resultado foi maravilhoso. Porque nós tivemos duas devolutivas da Faculdade de Direito, um auditório para 600 pessoas, tinha 740 pessoas. Né? Umas duas oportunidades. Porque a multiplicação se dava com arte, com música, com teatro, com esquetes, com poesias, com dinâmicas lúdicas e assim, a experiência que aquilo trouxe para os alunos da Faculdade de Direito e para esse promotor que fala, foi uma coisa fantástica. Então é algo que a gente devia trabalhar e incentivar. O promotor de justiça, a gente tem toda a dificuldade para sair do fórum, é difícil. Você é acostumado a ser estilingue. Quando você faz um projeto, você vira vidraça. Evidentemente que isso aconteceu ano passado, naquele universo político que o país passava. Mas olha, a linguagem não era discutir a educação, era discutir a violência. E ninguém pode ser a favor da violência. Ponto. Eu vou dizer para vocês, o projeto correu solto. Todas as escolas receberam muito bem, os professores se envolveram. O que a gente viu nessas escolas foi terrível. Muito suicídio. Suicídio uma semana antes da gente chegar na escola. Muito cutting, né, automutilação. As diretoras de escola, quase de modo uniforme, diziam o seguinte: olha, doutor, o problema nosso antigamente era o tráfico de drogas. Ele está aí ainda, o tráfico de drogas. Mas hoje o maior problema meu é a saúde mental dos meus alunos. É isso, é o meu dia a dia aqui, é a saúde mental dos alunos. E aí narrações que eu não vou ficar aqui falando para vocês, não dá, a fome do comer é maior que a fome do saber, está na hora de comer. Então, assim, a postura nossa de Ministério Público, Alfonso, tem que ser de transformação social. Artigo 3º da Constituição Federal. O país tem que mudar, está reconhecida a Constituição. E uma das mudanças é essa aqui, né? É transformar a nossa sociedade. E não adianta só criminalizar, criminalizar é uma parte importante, né? Mas a gente tem que trabalhar a base. Eu acho que aqui vai bem uma parceria de promotoria criminal, promotoria da infância, promotoria da família, para atuar conjuntamente junto ao setor da educação. Quer saber onde está a criança e adolescente? Está na escola. Se não tiver, devia estar lá. Então é um lugar privilegiado para a gente trabalhar essas questões sim. Tá? E vindo do promotor, a gente sabe que as portas se abrem. Quando a gente quer que se abra sim. Tá? É só isso que eu queria pontuar, eu também não tenho oportunidade. Último, então, e depois vou passar a palavra para as doutoras para as considerações finais. Bom dia a todos e a todas. Né? Quero parabenizar aqui a mesa, a doutora Tereza, e a doutora Carolina, que fiquei sabendo do seu trabalho lá em Minas, uma comarca pequena. Eu acho importantíssimo o trabalho que desenvolve lá na sua cidade, né? Trazendo essa discussão dentro da escola, né? É importantíssimo. Nós vimos o que aconteceu em Carapicuíba recentemente, que está aqueles 10
adolescentes jovens, então é importantíssimo que o MP também esteja junto, né, nessa discussão. Eu sou da UAB São Paulo, da Comissão da Igualdade Racial, e esse tema da aprovação aí pelo STF, da criminalização da homofobia, o racismo para nós, eu atuo nesta área, né, há muito tempo. Tem o caso da Simone André Diniz, foi a primeira vez que o Estado brasileiro foi condenado, eu atuo nesse caso, o Cristiano sabe disso aí, ainda está tramitando na OEA aí nesse caso. É muito claro para nós a questão do racismo no Brasil, né? Nós sabemos qual foi o processo da escravização do povo negro, né, que foram escravizados, né, e não escravos. E assim, essa decisão, nós estamos discutindo ela. Qual é a nossa... nós temos uma posição que, no momento, aquela coisa, ninguém larga a mão de ninguém. Né? Nós temos um governo, o governo está aí, nós sabemos como é que é. E, infelizmente, não conseguimos aprovar uma legislação em 2 governos entre aspas, democráticos, que é muito difícil, né? Porque nós temos uma bancada evangélica muito forte que exige. Mas seria o importante, ideal, realmente, que se fosse uma legislação específica. E nós sabemos que realmente essa questão da raça é muito importante para nós. E eu concordo plenamente que não tem assim essa questão. Ela foi aprovada, mas na verdade é como diz o doutor Cristiano. A lei não fala em racismo. A discriminação de preconceito de raça, por etnia, religião ou procedência nacional. Mas neste momento, onde as coisas estão muito difíceis no país, né, é o que nós temos agora. É o que nós temos. Mas eu acho que provavelmente teremos que, mais na frente, rever isso. Porque isso cria uma grande confusão. Outra coisa, eu quero dizer assim, bem assim patente para o MP aqui está. É muito difícil, no meu caso, por exemplo, eu já tive que pedir um promotor da segunda maior comarca do estado de São Paulo, Guarulhos. Eu estava com uma série de acusação no crime de racismo, onde uma pessoa foi impedida de estudar devido ao seu cabelo, para que ele prestasse atenção no depoimento da vítima ou da vítima. Por quê? Na verdade, o crime de racismo, eu não sei se isso vai acontecer com homofobia, eu estou dando um alerta. Na verdade, eu pedi para o doutor, ele estava lendo outro processo, doutor, nós estamos discutindo aqui um crime de lesa humanidade, que é racismo. Ele parou, falou, não, então deixa eu pegar o processo lá com a juíza. Eu falei, não, eu tenho o processo completo aqui, que é de digital. Então o MP também, com raras exceções, doutor Cristiano, Jorge, doutor Cláudio Janot, tem várias pessoas que a gente trabalha aqui, as promotoras. Mas é muito difícil, às vezes, você estar atuando com essa acusação em crimes de racismo. O MP... O senhor tem alguma dúvida? Não, só fala o seguinte, eu acho importante o seguinte, porque na verdade eu já ouvi também falar que, por exemplo, que o crime de homicídio, que o crime de tráfico de drogas é muito mais importante, eu já ouvi isso. O importante, eu acho, é que na verdade, eu não estou generalizando a questão do MP, eu acho que é importante que essa questão, que vai ser posta aqui agora, é importante, né, que o MP de São Paulo, realmente tem um olhar peculiar, atento a deveria ter sobre o racismo. E que também tem agora também sobre a questão da homofobia. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Vou passar a palavra então, primeira doutora Maria Carolina. Eu queria responder ele lá, né? Questões informativas assim do Ministério Público de São Paulo que eles vão fazer a partir daqui, eu não sei. Esse já é um momento, né? Porque pelo que eu entendi e pelo que está claro, a gente está discutindo primeiro internamente, até para poder replicar isso socialmente. Agora, em relação a outras legislações, eu acho a nossa Constituição Federal e o nosso Código Civil já absolutamente suficientes. Tem a Constituição Federal, tem o Código Civil, 186 e 187, abarcam todas as condutas de abuso de direito. E o abuso de direito pode acontecer em qualquer lugar. O exemplo clássico é o do vizinho que soltava uns balões, o outro estava incomodado, botou um monte de lança alta, assim, você já estava ouvindo falar. Tem N casos de abuso de direito. Até que ponto vai o exercício da sua liberdade? E aqui, no